Continuando então sobre a minha história, minha longa história no movimento de reforma, minha caminhada aí em conhecer Jesus, saber mais sobre Jesus, e contar para vocês aí minha trajetória, mais um capítulo então. Depois que eu batizei na igreja, eles acharam assim, que eu tinha que arrumar, eles tinham que arrumar um namorado pra mim. Eu precisava casar, eu tinha 20 anos, eu pensei assim, gente, eu tenho só 20 anos, eu não vou casar, pra que casar? Não vou casar. Além de que eu gostava do ex-namorado que eu tinha, mas eu tava esperando, quem sabe ele às vezes não mudava de ideia, aceitava Jesus e vinha pra igreja, e a gente começava a namorar, porque até então eu tinha terminado o namoro, porque a igreja falou que não podia continuar namorando, e eu fui e terminei o namoro. Então eu escolho a Jesus, eu escolho a Jesus, não é namorado que vai me segurar. E disse pra ele que só voltava a namorar se ele fosse pra igreja. Não quer ir pra igreja, então não tinha namoro. E eu fiquei então esperando 2 anos. Esperei 2 anos ele mudar de ideia. Ele de vez em quando me visitava e conversava comigo, ligava e tudo. Mas aí depois que ele me contou que tinha uma moça grávida dele, que ia ter uma filha, que ele não ia reconhecer essa filha, porque não era com a mulher que ele queria, e essas coisas e tal, eu pensei, isso não tá certo, né? Já fez uma coisa bem feia aí, né? Então acho que aí eu repensei, falei, esse homem não serve pra mim, não. Ele como que ele faz um filho em outra pessoa, né? E simplesmente abandona a mulher. E fala, não vou assumir o filho. Eu sei, ela tá falando que é meu, mas ela é uma sem vergonha, não vale nada, e esse filho então eu não aceito porque não é com a mulher que eu queria. Mas então por que fez? Oh, coisa complicada, né? O ser humano. E eu então falei, não, esse homem aí não vale muita coisa, não compensa eu ficar esse tempo todo, não. E eu, com esses 2 anos que eu passei na reforma, eu fui observando que na reforma tem muita mulher, tem pouco homem, e quanto mais tempo você demora, mais difícil fica pra você casar. E eu olhava pra muitas que tinham ficado pra titia, que tava com dificuldade de casar, de ter alguém. E eu falei, não quero mais não, eu vou arrumar um namorado agora. Então eu orei, falei com Deus, falei, Deus, me ajuda, arruma um namorado pra mim, que eu não sei escolher. O último que eu tava interessada, o que aconteceu? Eu arrumou um filho e ainda disse que não vai assumir. Então eu acho que eu não sei escolher um homem, não. Eles se eu vou olhar para a aparência, eu não vou saber. O Senhor conhece os corações e vai saber, né, melhor arrumar um marido para mim poder ter uma vida com outra pessoa. Isso aí também, a minha mãe sempre me acusa que eu queria casar, que eu casei com o primeiro que eu vi, porque eu queria sair lá da casa e deixar de morar com ela. E claro que eu queria sair, não queria morar mais com ela, porque ela me atormentava por causa da minha religião. Eu não tinha liberdade mesmo, não. Mas nem por isso, né? Por causa disso que eu saía, vou casar com qualquer um também, né? Então eu orei e pedi pra Deus. Passou um tempo, uns 2 meses, eu acho. Veio o meu marido, veio aqui vender, ele era vendedor, apareceu aí, conheci ele, eu já tinha visto ele, e ele, então, a gente foi, ele me convidou pra sair, a gente foi conversar e tal, ficou amigo e tal, né, tal. E eu depois aceitei namorar com ele. Poucos dias depois que eu aceitei namorar com ele, eu fui num culto, no domingo, na igreja, e aí eu fui assistir o culto, e nessa pregação a irmã que estava pregando falou só sobre Satanás. Do começo ao fim do culto, ela falou sobre Satanás. É Satanás isso, Satanás aquilo, o diabo faz isso, aquilo, e nada de Jesus. E eu fui ficando angustiada, e fui ficando mal, e fui ficando com medo, porque ela só falava no nome do diabo, e que o diabo fazia isso, e foi lendo texto da Bíblia, eu fui ficando com medo disso, porque eu tinha medo. Eu tinha medo do diabo.
E aí eu fui ficando com muito medo daquilo e regalei os olhos e comecei a sentir falta de ar e pensei que eu tava morrendo, o coração disparou. E eu sentada no banco e eu olhei pra ela em desespero e me ajuda, e falei, me ajuda que eu tô passando mal, eu não conseguia levantar. Os irmãos então parou, o culto parou, os irmãos levantaram, me ajudaram, tiraram dali, me levaram pra salinha no fundo. Alguns ficaram comigo, uns 2 irmãos ficaram comigo, conversaram comigo. E aí eu me acalmei mais. E aí voltei pro culto, terminou e tudo. E depois eu fiquei muito chateada com aquilo. Eu achei aquilo muito estranho, muito ruim, e fui embora pra minha casa. Chegando em casa, eu tava bem traumatizada, com medo, né? Com muito medo. Daquilo tudo que estava acontecendo e as vozes que eu ouvia às vezes, que tinham parado, voltaram a falar, e aquele mal-estar, e você vai morrer. Eu ouvia vozes, você vai morrer, e vai morrer, e você não vai sobreviver, você vai perder o céu, você vai morrer, você vai perder o céu. Eu só escutava esse tipo de voz falando no meu ouvido, e eu fui ficando meio maluca, eu tava achando que eu tava doida já. Entrei pro meu quarto, fechei a porta e pensava, e orava, e pedi para Deus para me livrar daquele, mas quanto mais eu falava, mais angustiada eu ficava, mais ruim eu ficava. Por fim, a irmã que fez o culto ligou para minha casa à noite. Eram as 9h30, quase 10 horas, ela ligou à noite para mim e falou, eu sabia que Satanás não ia gostar do culto, e eu sabia que ele ia manifestar, e ele usou você para atrapalhar meu culto, e ele usou você e falou que eu estava endemoniada, que aquilo era do demônio, e aí que eu fiquei ruim. Aí eu sofri. E eu entrei em desespero, e eu me sentia uma perdida, que eu ia morrer, que eu ia me perder, que nada daquilo que eu tinha feito ia valer, e eu só fui sentindo mal, e mais mal, e entrei em desespero, e eu não sabia, eu não dormia, e eu passei muito mal naquela noite, eu não dormia, eu fiquei muito ruim, e depois eu consegui me acalmar mais, vou voltar ao normal, um pouco, não tanto, né, mas... E aí não fiz relação nenhuma, né? Pensei, é o inimigo querendo me destruir e tudo. E fui pra igreja na quarta-feira. Quando eu cheguei lá na quarta-feira, a irmã que ia pregar era uma irmã que tinha feito parte já do culto, ela tinha assistido o culto no domingo. E aí ela veio e começa a ler o mesmo texto, os mesmos textos que a outra leu, falando o mesmo assunto, e é diabo, e é demônio, é Satanás, e ele faz isso, ele faz aquilo. E eu fui ficando em desespero, eu falei, por que essa irmã tá falando a mesma coisa? Essa irmã quer deixar eu doida? Essa irmã quer deixar eu maluca? Ela não viu que eu passei mal com aquele culto? E ela vem falar a mesma coisa? Fazer isso de novo? E aí eu passei mal de novo e entrei em pânico, e aí eu não consegui terminar o culto, e eu fui embora pra minha casa, e eu chorei muito, e foi muito difícil, e eu não queria mais ir na igreja. Pra mim Deus era culpado, ele podia muito bem ter me protegido. Eu pensei, por que ele deixou essas irmãs fazer isso comigo? Por que deixou elas falarem aquilo que me deu medo? Por que elas não... Elas estavam fazendo aquilo, a outra viu que eu passei mal com aquela pregação e veio pregar a mesma coisa. Por que Deus não me protegeu? Por que ele deixou acontecer isso? Eu tô fazendo o que ele queria. Eu tava indo na igreja, eu vestia a saia comprida, eu era vegetariana. Eu fazia tudo que eu podia. E agora eu tava em desespero, eu me sentia mal, eu me sentia culpada. E a igreja, em vez de ajudar, foi me jogar pra baixo, falar que eu tava endemoniada. E eu fui ficando ruim. E eu não sabia o que eu fazia, minha mãe não sabia o que estava acontecendo, e eu não queria falar mais com ninguém. Eu entrei em desespero, achava que ia morrer todos os dias. Eu chorava, eu não queria falar com ninguém, eu não queria sair de casa. E aí, então, depois de muito sofrimento, minha mãe resolveu me levar no psiquiatra.
E eu fiquei com medo de ir no psiquiatra, porque o psiquiatra, ele tratava, ele consultava no hospital do espiritismo, e eu achava que psiquiatra mexia com hipnose, e eu tinha medo da hipnose, porque eu tinha lido que não era pra deixar ninguém hipnotizar a gente, né, e tudo, na Ellen White, e eu tava com medo de ir nesse psiquiatra. É médico de doido. Mas eu tava achando que eu tava doida mesmo, e por fim eu aceitei aí, mas eu não aceitei aí nele, lá onde ele consultava, onde era o centro espírita, lá onde era, não era o centro espírita, era um manicômio espírita, né? Aceitei ir na clínica dele, e no centro da cidade, e fui, minha mãe me levou, eu fui, e quando eu cheguei lá, ele me contou, me explicou que eu contei tudo que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, que eu tinha entrado em desespero, agora eu não ia mais na igreja, e eu estava com medo de tudo, e ele, todo o mal-estar que eu estava sentindo, e ele falou, não, o que você tem, ele falou muito tranquilamente, o que você tem é síndrome do pânico. Você teve ataque, síndrome de pânico, e ele contou várias histórias. Tem vários pacientes com o mesmo histórico que você, tem um assim, tem outro assim, e foi bastante esclarecedor. Eu saí de lá metade curada daquilo mal. Eu pensei que eu ia endoidecer, que eu ia parar no manicômio, eu ia perder o juízo, morrer mesmo e acabar tudo, e percebi que não, que aquilo era uma doença psicológica, que tinha tratamento, e que eu não era a única no mundo que estava sofrendo aquilo. Existiam outros casos. Quando os reformistas, então, ficaram sabendo disso, eu não quis mais. Na verdade, eu não tive muito contato com eles, assim. As notícias que eu tive, assim, é que eles estavam achando que eu tinha endoidecido, né? Que eu era doida, que aquilo era loucura, e ficaram com bastante. Eles depois me receberam com preconceito. Eles mudaram, sim. Todo aquele louvor que eles me elogiavam, gostavam que eu pregasse, gostavam como eu falava, eu passava a escola sabatina, como eu ajudava eles e tudo. Aquilo acabou tudo. Eles já não me olhavam mais assim, me olhavam como uma maluca. Não todos os irmãos, é claro, tem uma outra exceção, mas na maioria eu era uma maluca, e eu não queria mais ler a Bíblia, eu não queria mais orar. Para mim Deus era culpado. Passei a tomar os remédios, mas os remédios demoram a fazer efeito, e o que acontece? Então a Silvana não orava, não lia a Bíblia, eu não podia falar o nome de Deus, que eu entrava em pânico. Não, eu fiquei revoltada com Deus, porque para mim Deus era culpado. Eu tinha ficado endemoniada dentro da igreja dele. O que eu fiz? Eu não tinha feito nada de errado, eu não via o que eu tinha feito de errado para me ter ficado endemoniada, e agora para me ter ouvido aquilo e ter passado por tudo aquilo, e por que eu não merecia aquilo. Na verdade, eu achava que eu não merecia aquilo. Então Deus era culpado, eu não queria saber mais, eu tinha pavor. Para mim ele ia me matar, me acabar comigo, então eu não queria mais saber. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que os irmãos fizeram jejum e oração para ver se eu curava, né, pedindo a minha cura, porque eu não ia mais na igreja. Eu não ia mais, eu não orava mais, não lia a Bíblia, as únicas notícias que eles tinham era essa. E eu tinha me reduzido a ficar na minha casa. O namoro com meu marido foi muito bom, ele me ajudou bastante. Quando eu conversava com ele eu sentia bem, né? E ele foi muito bom comigo, conversava comigo e me ouvia, e eu me sentia muito bem. Um dia ele me convidou para ir, então, a passear na casa dele. Ele não morava aqui, ele morava em Goiânia, e eu fui passear na casa dele, né? E fiquei lá alguns dias lá, passei o final de semana lá, conheci as igrejas, os irmãos de lá, a igreja de lá, mas com muito medo ainda, né? Por mais que não era reforma de Jataí, mas era reforma, ainda com muito medo, ainda tinha medo, não podia fazer muita oração, ou vou ajoelhar, eu passava mal, entrava em crise se pedisse para me orar, ou ajoelhar, ou ficar junto ali. E aconteceu que passou alguns meses e eu descobri que eu estava grávida. Agora um membro da igreja, com outro membro da igreja, e agora grávida, sem casar. Então eu contei, né, o que aconteceu. Eu não escondi isso da igreja, nunca escondi isso de ninguém.
A gente é ser humano, a gente é fraco, né? O Satanás sabe como tentar a gente. Eu estava num momento bem frágil, eu não lia mais a Bíblia, eu estava revoltada com Deus, né? E a gente às vezes acontece, e Satanás viu e achou uma oportunidade. É claro que eu sou culpada, eu cedi, mas Deus perdoa, né? E nos aceita de volta. Mas a Igreja da Reforma mudou. Eu fiquei grávida, o médico me deu alta, falou que eu não teria mais problema com pânico. Realmente não tive mais problema com pânico. Eu sarei do pânico enquanto eu fiquei grávida, tive meu filho. Aí eu 2 meses, eu estava grávida de 2 meses, eu me casei, né, para poder para não ficar a vida em pecado. A gente já estava planejando casar mesmo, mas o meu marido, a gente estava planejando casar, a gente casou. Falei, não, vou casar logo, eu não quero casar com barriga. E nunca escondi isso dos meus filhos sabem. Eu conto a verdade para todos. Mas a igreja nunca mais olhou para mim e para o Cleibs como antes, né? A gente ficou de castigo porque eles não aceitaram a gente como membros, né? Eles, depois de muito meu marido implorar para eles e pedir, depois que meu menino nasceu, me parece que meu menino tinha 2 ou 3 meses já de nascido, foi que eles resolveram, então, depois de mais de um ano, muito mais de um ano, que eles foram deixar batizar a gente de novo, mesmo a gente estando casado. A gente, com 2 meses de gravidez que eu descobri, eu fui e casei. E eles esperaram, então, muito mais que um ano para batizar a gente, porque eles alegavam que é o seguinte, que o máximo da disciplina que a pessoa recebe quando faz alguma coisa errada é 9 meses. Como o nosso caso era bem grave, segundo eles era o mais grave de todos, então ele não podia, nós tínhamos que levar uma disciplina bem maior que 9 meses. Então nós tínhamos que passar mais de ano, né, sem batismo, e nós ficamos sem batismo. E nesse inteirinho, até o rebatismo, que a gente frequentava a igreja. Como eu saí do pânico, não tive mais medo, voltei ao normal. Frequentava a igreja normal, e eu estava grávida já, uma barriga grande, eu acho que eu já estava de 7 para 8 meses. Um belo dia, eu estava lá num sábado, eu e meu marido, a irmã, aquela bendita irmã, que fez o culto, o primeiro culto, onde eu passei mal, com muito medo, e entrei em pânico. Ele foi lá na frente da igreja e contou um sonho que ela teve. E ela gostava de contar esses sonhos. Acho que ela achava que ela era profeta, assim, alguma coisa assim, que Deus falava com ela através de sonhos. E ela então teve uma revelação, segundo ela, em sonho, que era para fazer uma lista, né, dos acorrentados pelo diabo, os acorrentados pelo diabo da Igreja da Reforma. E nessa lista ela fez a lista, colocou os nomes das pessoas e foi lá e pregou lá na frente da igreja, no murinho que tinha, e colocou lá, e lá estava o meu nome e o nome do meu marido. E eu fiquei muito chateada com aquilo. E eu não aceitei, eu levantei e falei, eu não aceito, é para tirar meu nome daí, eu não sou acorrentada pelo diabo. Eu tô casada, Deus já me perdoou, eu tô aqui só esperando o batismo, o dia que vocês vão me batizar. Como é que vocês vêm aqui e falam que eu tô acorrentada pelo diabo? Eu não sou acorrentada pelo diabo, pode tirar meu nome daí. E eles ficaram bravos e ficaram indignados comigo, e que eu tava errada, eu tava instigando a rebelião, uma rebelde e indigna, onde já se viu, e outros que não estavam com o nome, porque ela não colocou o nome dos membros, ela colocou só o nome de quem não era membro da igreja, e aí os outros que eram membros, para apoiar a ideia dela, que acharam muito boa, né? É porque não foi eles, né? Não é com eles, né? Tá tudo muito bem com eles. Ah, não, põe meu nome aí, eu também sou acorrentado pelo diabo. E foram e fizeram um maior escarcéu lá dentro e me colocaram como uma maluca, doida e rebelde. Então, e eu fui pra casa, e depois disso graças a Deus, teve um irmão lá, um irmão de fora, nem era da cidade, porque se ele fosse da cidade, se não fosse esse irmão, não ia acontecer isso. Ele foi, conversou, ele achou isso, ele ficou indignado também. Ele foi, conversou com eles e conversou com eles, e aí eles resolveram tirar os nomes e agora fazer o correto, né?
quem é que quer oração para colocar o nome aqui? Então eles perguntaram. E eu não aceitei. Eu não quis saber mais disso, eu não quis participar, eu fiquei chateada com aquilo mesmo e não aceitei. Então, para vocês terem uma ideia aí do que é que a gente passou, que eu passei, eu e meu marido passamos aí com o movimento de reforma. Depois que aconteceu isso. Então, depois disso, meu menino nasceu e aí a gente pediu o batismo e já tinha nascido o meu menino e ele já tinha acho que uns 3 meses ou mais e eles foram então para resolver. Aí já tinha passado de ano e eles acharam que agora podia batizar, mas não tava querendo não. Aí porque meu marido tava insistindo. Eles vieram falar comigo porque eles não podiam me batizar porque a minha saia o problema não era que a minha saia era curta, a minha saia era longa demais para eles. Minha saia não arrastava no chão, a minha saia ficava um pouco, talvez uns 4 ou 5, 4 dedos ou 5 dedos acima do chão, né? Não era os 9 polegadas, era talvez uns 10 ou 15 centímetros, ou 10 a 15 centímetros a mais, talvez, do que aquilo que Ellen White viu lá na visão, que segundo eles que tem que cumprir aquela visão. E aí vieram para mim para oferecer dinheiro, falar se eu tinha precisar de dinheiro, se eu não tinha dinheiro para fazer saia, porque eles iam dar, porque eu tinha que usar a saia da norma. Então lá é assim. Eu fiquei bem escandalizada com aquilo, porque onde já se viu. Aí lá pode usar a saia curta, membro usar a saia bem mais curta, usar a saia longa. Agora para batizar não pode, tem que estar usando 9 polegadas. Depois que batizar, aí problema lá. Não sei não, mas para batizar tem que estar lá com todas as saias a 9 polegadas acima do chão, os 23 centímetros acima do chão. Eu lembrei agora também de um fato que aconteceu isso antes, quando eu comecei na igreja. Essa irmã aí que pregou lá e que também fez essa lista dos acorrentados, ela, bem no início da igreja, eu ia com as roupinhas bem feinhas mesmo, porque as roupas que eu tinha ganhado. Eu joguei todas as minhas calças fora, eu não tinha roupa. Minha mãe falou que não ia comprar nenhuma roupa de crente pra mim, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia fazer? Eu tinha que vestir aquela roupa feia. Eu só tinha 3 saias. E aí eu ficava batendo aquelas saias e usava em casa e usava na igreja, para cumprir a regra direitinho que eu estava pedindo. Aí, num belo dia, essa irmã não virou pra mim e falou: suas saias é muito feia, por que você não faz umas saias mais bonitas? E eu peguei e fiquei quieta, né? Aquilo foi muito ruim, sabe? Eu pensei, gente, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, né? Fazer o quê? Falar o quê? Né? Eu não tinha o que falar, né? Então a pessoa não vê, ela não estava vendo que eu não tava, ela estava achando que eu ia tirar dinheiro da onde? Porque minha mãe, meu pai tem dinheiro, agora queria dizer que agora eles iam me dar o dinheiro, só que eles não me davam, eles não iam me dar, eles não davam, eles falaram que não ia dar e não deram. Então eles não conheciam. Eu era obrigada a usar daquele jeito. E nunca nenhuma me ofereceu uma saia. Falou, vão me dar, vou te dar uma saia aqui, vão lá, vou fazer uma saia pra você, vou te ajudar. Não. Essa daí tem dinheiro, a família tem dinheiro, né? E não, ficava maltratando. Então, maus tratos, né? E esses tipos de coisas assim, que vai juntando, que você vai ficando indignado com eles. Eles falavam muito também, essa família falava muito dos outros, e eu cansei daquilo. Você chegava lá, eles sempre estavam falando mal dos vizinhos, dos outros, e eu falava no sábado e não estava nem aí com o dia do sábado, falava de negócio e tudo, e eu tinha que ouvir aquilo, e eu fui ficando meio indignada com eles e passei a evitar. E aí eles foram ficando meio inimigos meus, porque eu não ia mais na casa deles. E outra coisa também que foi o estupim de eu não querer mais ir na casa deles e nem frequentar, porque o marido na igreja vestia gravata, vestia o terno e estava lá todo bonitinho, com a pose de crente, mas quando você chegava na casa dele, ele estava lá de bermuda e sem camisa. E não vestia camisa pra você, não. Ele ficava lá, andando pra lá e pra cá, e achava que você que os incomodados que se retire. Eu achava aquilo um absurdo. Reclamei várias vezes pros pastores, pros obreiros. Ninguém fazia nada, não. Mas ele é o filho da fundadora da igreja, né? Ele é o líder da família, da cabeça da maioria da igreja. A maioria de uma família só. E vai fazer o quê? Ele vai fazer o que quer.
ele vai continuar. Então chegava gente de fora, de outras amigas das filhas dele, e ele lá sem camisa. Tá nem aí. Agora o mesmo podia, né? Podia ficar lá sem camisa e não acontecia nada. Mas nós, os pobres, eram perseguidos. Então é isso aí. É isso aí que eu andei passando a reforma no começo, né? Que eu adoeci e tive meus meninos. E tive meu menino, passou um tempo, tive minha menina. E depois de 10 meses que eu tive a minha menina, voltei a ter crise de pânico, tá? Voltei a ter crise de pânico, passei muito mal em Goiânia. Minha mãe foi, me buscou e me trouxe, me levou em outro médico. Ela me levou no clínico geral. O clínico geral também deu o mesmo diagnóstico, passou também mais ou menos o mesmo remédio. E eu fui tomei esses remédios e comecei a melhorar. E depois eu achei que eu estava boa, não precisava mais tomar remédio e larguei de tomar. E sempre indo na igreja, né? Meu pai me deu uma casa e a gente, graças a Deus, tinha uma casa para morar, para criar os meninos, mas não tinha carro. Eu andava de bicicleta, minha casa ficava a 4 quilômetros da igreja. Eu e meu marido, nós íamos todos os cultos, nós íamos na quarta, no domingo, no sábado, nós íamos de bicicleta, 4 quilômetros. A gente levava as crianças na cadeirinha, e era um sofrimento, muito sofrimento para eles, tadinho. Pra gente também não era fácil, mas as pessoas não dão valor, né? Ninguém dá valor, ninguém olha para você e fala, nossa, como eles, né, se esforçam para vir de bicicleta, dessa distância, né? Sempre estão aí, né? Quando foi em 2002, meu pai me deu dinheiro para me prestar prestar o vestibular. Eu nunca tinha prestado vestibular até então. Eu desisti, porque quando eu conheci a reforma, eles falavam que Cristo estava voltando, que nós não podia estudar, que não era para estudar, porque Cristo estava voltando e não tinha motivo para a gente estudar. Então eu abandonei essa ideia de fazer faculdade, porque a reforma diz que não era para estudar e que não valia a pena. Então eles incentivavam os seus membros a não estudar. Tanto é que meu marido, quando eu casei com ele, só tinha a 6ª série. Porque ele na verdade, ele conheceu a reforma, ele tinha 10 anos, os pais dele foram para a reforma. E ele então cresceu nessa reforma. E ele parou de estudar, e a reforma sempre põe na cabeça que, né, tem que comportar, que é um trabalho que é bom, que isso, aquilo, e que os outros trabalhos é do mal, e o certo é só comportar, o resto não é trabalho de Deus. Faz lavagem cerebral, né, eles fazem, sim. E depois, no próximo vídeo, eu quero falar sobre a lavagem cerebral, o que é, como que é feito. E então meu marido não tinha escolaridade, eu parei, não estudei. Só que aí eu cansei daquilo, aqui eu não ia, a gente não ia pra frente. E aí surgiu a oportunidade, meu pai me incentivando sempre. Eu prestei então um concurso, eu prestei o vestibular. Fui prestar o vestibular, mas na primeira fase eu passei muito mal, entrei em crise de pânico novamente e quase não consegui fazer a prova. Eu sofri muito, não quis ir depois, e achei que eu ia ser reprovada. Mas aí eu acabei passando para a segunda fase e foi um drama para mim ir, porque eu passei muito mal, eu chorava muito, não queria ir, mas por fim eu orei muito, pedi muito a Deus. Por fim eu criei coragem e confiei em Deus e fui. E graças a Deus passei. O médico me deu um calmante no primeiro e no segundo dia, deu metade de um calmante no dia, a outra metade no outro dia eu consegui terminar e fazer a prova. E então passei. Os irmãos então da igreja, ficando sabendo que eu estava passando, que eu tinha voltado a ter crise de pânico, que eu passei mal, né, lá e tudo mais, e que eu estava mal em casa, e eu não, assim, já faz bastante tempo. Eu só sei que o que aconteceu foi o seguinte: eles pegaram, quando foi na reorganização, eles me tiraram todos os cargos. Eu amava dar aula para as crianças, eu tinha aprendido a dar aula, eu comprei todo tipo de material para as crianças, eu tinha livro, eu tenho até hoje, eu tenho vários CDs. Ninguém na igreja aqui tem a quantidade de livros que eu tenho para ensinar crianças e tudo, e eles me tiraram o cargo, me tiraram tudo, e eu fiquei muito chateada com aquilo, porque a síndrome do pânico não é loucura. Ela passa, você tomando um remédio, você vive uma vida normal, você não tem nada a ver com inteligência, não atrapalha você trabalhar,
né? Não atrapalha você ter uma profissão, não atrapalha você exercer cargo na igreja. E aí então aquilo me magoou bastante. Eu fiquei muito chateada, chorei muito, questionava muito com Deus por que aquilo estava acontecendo e por que eu estava sofrendo aquilo, aquela perseguição toda. E aquilo me magoou bastante. Eu fui, como era final de ano, eu fui passar as férias com meu pai. E lá eu decidi uma noite, muito incomodada com tudo aquilo, falei pro meu marido, chamei ele de madrugada e falei, olha, eu vou sair da igreja, eu não vou ser mais reformista. Cansei de sofrer nessa igreja, de ser maltratada nessa igreja. Eles nem vieram na minha casa, não vieram conversar comigo, saber como que é essa doença, o que eu tinha, se atrapalhava alguma coisa, não. Eles foram e já me tiraram todos os carros como se eu fosse um nada, né? E muita indiferença. Cansei de todos esses manos e desmanos deles. Eles fazem o que eles querem. E eles desobedecem aqueles que desobedecem. Cansei de ver, sinceramente, eu cansei de ver as pessoas, os que desobedecem, aqueles que são infiéis nas coisas, eram os escolhidos para ter os cargos. Os outros que queriam andar na linha não, eram os rejeitados. Gente, o tanto que eu lutava, o tanto que eu fiz, o melhor que eu pude, e ser tratada daquele jeito, como nada. Eu me esforcei, eu me dei o melhor para aquelas crianças, para ensinar, para falar de Jesus. E eu falava, Deus, eu fiz o meu melhor, por que o Senhor fez isso comigo, deixou isso acontecer comigo? Se eu estou fazendo o melhor, não era para mim continuar? Né? Agora o Senhor vai vir e vai deixar acontecer de colocar uma que não tá nem aí, porque a maioria não tá nem aí, elas não compram material, não tá nem aí, não explica nada e conta as mesmas histórias e não faz aplicação para a vida da criança, para haver uma mudança de vida. Eles não são preocupados com as crianças, com a salvação das crianças. A lição deles é péssima, de péssima qualidade. Depois que eu fiz a faculdade de pedagogia, eu fui vendo, fui ficando horrorizada com e eu comprei todos os livros da Ellen White sobre educação, li todos, e eu fui ficando horrorizada com tudo que eu fui vendo. Eles não combinam com nada, como com uma igreja que já tem quase 100 anos e não se preocupa com as crianças, não se preocupa com a qualidade do professor, do membro. Se o membro faz um bom serviço, não é se ele faz um bom serviço, ele não é visto com bons olhos. Parece que eles têm inveja, eles não gostam, aí que eles querem tirar, não. Vamos. E foram e colocaram a filha do outro lá, que manda, e filha também da outra que fez o culto lá, e colocaram lá, e porque ela quer ser professora, então eles foram, deram um jeito de batizar ela. Ela casou com um ímpio, namorou com um ímpio, ela nasceu na igreja, namorou com um ímpio, não batizou, esperou para casar com esse ímpio. E porque aí, depois que ela casava com o ímpio que ela queria, a igreja agora então batizava ela. Namorar, a igreja não batizava, não. Mas depois que casasse, aí a igreja batizava. E ela foi e casou com esse ímpio. E aí, sabe, a gente vai ficando revoltado com tudo isso, você vai vendo, com as coisas que as pessoas vão fazendo, né? E aí eu falei, eu não quero mais sair dessa igreja, eu vou sair e não vou mais ser crente, não. Aí eu desisto. Aí meu marido falou, não, você tá revoltada, você tá chateada, não sai da igreja não. Você quer deixar eles com raiva e indignado? Então você vai fazer o seguinte, você vai pra igreja adventista. Não, pra reformista não existe coisa pior do que perder um membro pra igreja adventista. Eu pensei e falei, mas então quer dizer que eles vão ficar bem mais irados do que eu pedi o corte? Ele falou, vai. E eu falei, então é pra lá que eu vou. Se eles vão ficar indignados, é pra lá que eu vou. Então muitos aí acontece que aí fala, ela saiu porque ela queria passar raiva em nós. Eu fiquei bastante tempo na igreja adventista e realmente eu fiquei revoltada, saí porque eu estava revoltada e queria mesmo que eles ficassem chateados com tudo aquilo e que eles sentissem um pouco da dor que eu estava sentindo. É um tipo de vingança, isso não é uma coisa muito boa, não concordo com isso, mas por um outro lado, uma coisa errada
acabou virando uma coisa boa. Então, para vocês terem uma noção aí, eu vou continuar no próximo vídeo, mais um pouquinho mais da minha história aí, em busca de Jesus, para encontrar Jesus, encontrar a verdade. E meu marido, para você ver, meu marido não quis ir para a igreja adventista, ele nunca quis ir para a igreja adventista, e ele falou isso para mim. Não tem coisa pior para um reformista do que perder um membro para a igreja adventista. Eles preferem perder para o mundo do que perder para a igreja adventista. Para você ter uma noção de como é o preconceito e o ódio que eles têm contra os adventistas. Como que uma igreja pode odiar a outra e ter esse tipo de sentimento por uma outra igreja? Poxa vida, a pessoa ela não deixou Jesus, ir pro mundo é deixar Jesus, agora não pode ir pra uma igreja adventista, agora porque foi pra igreja adventista ou foi pra outra igreja é um perdido, perdeu o céu, eles encaram isso. Eles falam que a partir do momento que você encontrou a reforma, você não tem salvação em outra igreja, a salvação é só na reforma, tá? Eles é simplesmente uma igreja católica disfarçada. Não existe salvação fora da reforma. Tá? É a mesma coisa que a igreja católica fala. Não existe salvação fora da igreja católica. E a reforma repete isso mudando o nome. Não existe salvação. A partir do momento que você conheceu a reforma, você não tem salvação para você fora da reforma em outra igreja. E isso não é verdade. Isso é uma mentira, é uma tortura, isso é um mal, isso é um tipo também de lavagem cerebral que eles fazem. E é o tipo de atitude adotada por Satanás. Satanás, quando ele se rebelou, só ele é quem estava perdido. Na verdade, os anjos que ele enganou poderiam sim voltar e pedir para voltar para Deus, se eles quisessem. Só que como eles confiaram na liderança de Satanás, e Satanás foi e falou com Jesus, e Jesus explicou para ele que o caso dele não tinha jeito, mas ele sabia que o dos outros tinha, ele chegou para eles e falou, o que ele falou? Ele falou que eles tinham, não, vocês vão lá falar com Deus que vocês têm, o cara de vocês tem salvação, só o meu não tem. Não, ele não foi honesto, né? Ele falou, não, vocês foram longe demais, agora vocês estão todos perdidos um comigo. E eles acreditaram em Satanás e realmente se tornaram perdidos e viraram inimigos de Deus, e assim trabalha a igreja da reforma, tá? Você conheceu a reforma, agora você foi longe demais. Tá bom? Agora você não tem mais salvação se você sair da reforma. Você é um perdido. Eu espero que vocês não caiam nesse engano, né, da reforma e abram os olhos e possam ver aí com o meu testemunho do que eu passei, isso é o que eu passei, o que eu vivi, o que eu vi dentro da reforma que eu tô contando pra vocês.